Tudo bem, estamos gravando. F11, muito bem. Ok, pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso, né? Então, semana passada aí fizemos a avaliação, né? Relacionada ao capítulo 6 e 7, né? Escoamento não viscoso e análise dimensional. E vamos começar agora o capítulo 8, né? Que é relacionado ao escoamento viscoso interno. E são dois temas ainda que nós temos para ver, né? Escoamento viscoso interno e escoamento viscoso externo, ok? Então, hoje nós vamos ver ter essa aula de escoamento viscoso interno. Muito bem. Então, a gente acho que já tinha comentado isso lá no início do curso, né? Sobre os regimes de escoamento, né? Então, existe escoamento laminar e escoamento turbulento, né? E lembrando aqui que nós vamos tratar nesse capítulo especificamente sobre os escoamentos internos, né? Principalmente escoamento no interior de dutos, né? Ok? De dutos circulares, né? Porque escoamentos internos podem ser, por exemplo, entre duas placas planas, né? Certo? Inclusive sendo que uma placa pode estar se movendo e outra parada, ou mesmo as duas placas estando estacionadas, paradas, né? Então, deve então existir uma diferença de pressão para que ocorra o movimento do fluido, nesse caso, né? Ou também existem dutos de seção não circular. Existem dutos de seção quadrada, dutos de seção hexagonal, dutos de seção triangular, né? De seção oval ou elipsoide, né? Mas, de modo geral, a grande maioria das situações, dos casos, né, são dutos de seção circular, E é isso que nós vamos nos ater aqui, ok? Ainda que, mesmo que tenham seções transversais de diferentes geometrias, o método de análise é o mesmo, né? Vai mudar alguns detalhes aí de coeficientes que podem mudar, mas a análise em si não muda, é a mesma, né? Muito bem. Então, escoamento em regime laminar, escoamento bem comportado e plenamente previsível pelas equações de mecânica dos fluidos, né? Aquelas equações de conservação da massa, da conservação da quantidade de movimento, né? Essas duas principalmente, né? Tem da primeira lei da termodinâmica também, mas principalmente essas duas, né? Então, o escoamento laminar, como eu já comentei outro dia, é o escoamento que ocorre em lâminas, né? Em várias lâminas. Então, esse desenho aqui, ele sugestiona isso, né? Que é um escoamento em lâminas, e cada lâmina fluida dessa, ela está numa velocidade diferente uma da outra, né? Então, o que caracteriza aí um gradiente de velocidade, portanto, um perfil de velocidade, né? Então, considerando que as paredes estão estacionárias, né? Então, a velocidade na parede é igual a zero, e a velocidade máxima é no centro, ok? Muito bem, então, como é o escoamento comportado, né? Então, eles são plenamente previsíveis, né? Então, se nós resolvermos lá as equações de Navier-Stokes, nós vamos obter o perfil de velocidade, o campo de velocidades desse escoamento, ok? Diferente dos escoamentos em regime turbulento, né? Então, como eu também já comentei, são escoamentos que se caracterizam por movimentos caóticos, né? De vórtices caóticos, e é um escoamento complexo, né? Que ele é difícil de prever o movimento do fluido, né? Na verdade, é imprevisível, né? O movimento do fluido é imprevisível, né? Porque ele é formado por uma série de vórtices, né? Como está mostrado nesse desenho aqui, né? É uma série de vórtices. Esses vórtices eles existem em diferentes escalas, desde a maior escala, que é o próprio diâmetro do tubo, até a menor escala de escoamento, né, turbulento, que é a escala de Kolmogorov, né, que são escalas que se aproximam aí do limite da hipótese do contínuo, né?
Então, existe um espectro de tamanhos de vórtices, né? E, consequentemente, também um espectro relacionado ao tamanho do vórtice, um espectro de frequência de oscilação desses vórtices aí, né? No entanto, esse escoamento ele pode ser analisado de forma estatística, por meio de ferramentas estatísticas, né? Então, nós não conseguimos dizer qual é a trajetória das partículas fluidas, é impossível, porque é um escoamento caótico. No entanto, nós conseguimos dizer na média, né? Na média, qual é o sentido do escoamento. O escoamento está indo para esse sentido, né? A velocidade média do escoamento, e também é o que se analisa, né? São as flutuações de velocidade sobre a velocidade média, né? E então, assim, é possível fazer uma previsão aproximada, né? Uma previsão aproximada da velocidade média do fluido, de sua intensidade turbulenta, né, de flutuação, mas aí é preciso fazer algumas adaptações nas equações básicas da mecânica dos fluidos, né, onde essas adaptações incluem descrever essas equações em termos das velocidades médias e as flutuações, né, ok? E ela depende fundamentalmente de dados experimentais, né, ok? E a gente vai ver no final aqui dessa aula também que, na verdade, uma outra forma de analisar escoamentos turbulentos é por meio de análise dimensional, né? Então, a gente já viu isso as semanas passadas, como é que a gente usa a análise dimensional, né? Como é que ela funciona. Então, os escoamentos turbulentos, por serem escoamentos fenômenos complexos, eles também são abordados à luz da análise dimensional, ok? E também só um outro aspecto importante, porque, veja, como o escoamento laminar ocorre em lâminas, né? Então, o atrito entre essas lâminas, ele está mais presente. Então, o escoamento mais arrastado, ele tende é freado, né? Ele é mais arrastado, né? Ele tende a tensão dos elementos está mais presente ali, né? Os escoamentos turbulentos, né, ele, apesar de ser caótico, mas esses vórtices, né, como se fossem a água rolando, né, como se fosse a água rolando. Então, isso implica que as tensões desses elementos são menores, né, o escoamento menos arrastado, ele é mais solto, ele é mais livre para o escoamento, né, ok? Então, a gente vai depois abordar também esses aspectos aí. Então, olha só. Então, uma forma de caracterizar os escoamentos é por meio desse parâmetro adimensional, que a gente já viu lá passada, né? Já comentei sobre ele, que é o número de Reynolds, né? Então, um parâmetro adimensional. E para o caso dos escoamentos em tubos de seção circular, né, existem esses valores aqui, né? Então, se nós calcularmos aí, pegarmos as propriedades do fluido, né, massa específica, viscosidade e propriedades do escoamento aqui, né, o diâmetro da tubulação e a velocidade média, né, velocidade média do escoamento, nós podemos calcular o número de Reynolds. Se o resultado, né, para essa condição específica, se o resultado for menor, né, que 2.300, podemos considerar que o escoamento é laminar. Se o valor do número de Reynolds, né, for maior que 4.000, então podemos considerar que o escoamento é turbulento, né? E também outro aspecto é que o escoamento ele não passa de forma abrupta do laminar para o turbulento, né? Então existe a região de transição, né? Onde essa região a interface entre essas lâminas fluidas ela começa a se perturbar, né? Até que ele evolua para o turbulento, né? Mas então em todo esse período aí existe um período de transição, né? Então onde o número de Reynolds compreende ali entre 2.300 e 4.000, ok? Por que é importante saber isso? Porque conforme for o regime de escoamento, laminar ou turbulento,
nós vamos selecionar determinadas equações para poder prever, né, determinadas características do escoamento. Tá? Nós vamos ver isso em seguida. Né? Então, veja, só recordando, né, que nos escoamentos não viscosos, né, quando a gente fala de escoamento não viscoso, não faz sentido falar em perfil de velocidade. Porque como não existe a parede freando o escoamento, então só existe velocidade uniforme, né? Só velocidade média, né? Que na verdade velocidade média é igual a toda a velocidade uniforme dentro do tubo, né? Já quando estamos analisando os fluidos reais que têm viscosidade, então a parede vai criar resistência ao escoamento, né? Então a velocidade vai ser zero na parede e máxima no centro, portanto vai haver aí o perfil de velocidade, né? Vai existir um perfil de velocidade, ok? Então isso também já foi comentado, acho que lá no início, no capítulo 2, né? Para um tubo, uma tubulação de seção circular, né? É um problema bastante simplificado, né? Aqui da mecânica dos fluidos. Então é possível modelar ele, né, com a equação lá do Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas. Ele se torna mais fácil de fazer análise, né? Tem mais sentido até fazer ele em coordenadas cilíndricas, né? Então, como é um escoamento bastante simplificado, essa equação do Navier-Stokes ela vai ser bastante simplificada, né, a ponto de a equação diferencial resultante ela ter uma solução analítica, né? E esta solução analítica resulta no campo de velocidade, que é o próprio perfil de velocidade do escoamento dentro desse duto. E é esta equaçãozinha que nós estamos vendo aqui, né? Então, U é a variável velocidade, né, na direção X, no sentido do escoamento, né? É uma velocidade que varia com o raio, né? O raio variável, esse R minúsculo, né? Então, e ele depende aqui também, o valor dessa velocidade aqui, depende da velocidade central, né? A velocidade máxima do escoamento, que é esse U maiúsculo, né? Que é a velocidade do centro do escoamento, né? Então, ele fica igual a 1 menos, né, R sobre o raio máximo ao quadrado, ok? Isso aí lá na seção 8.2, ou ponto 3, lá do livro, se não me engano, ele explica passo a passo como é que ele parte da equação de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas e faz todas as considerações, aplica lá a solução da equação diferencial e chega até este perfil de velocidade. Então, eu recomendo vocês dar uma olhada lá. Ok? Então, esse é o caso, né, o pré-escoamento laminar, uma situação simples, onde tem solução analítica, está aí prontinho ao perfil de velocidade. Né? Outra consideração importante a gente fazer também, né, é que um escoamento, quando ele entra, né, assim que ele entra dentro de uma tubulação, ele vai ter uma região de desenvolvimento do escoamento, né, que é chamado de comprimento de entrada. Ok? Porque logo antes dele entrar, a velocidade do escoamento ela é praticamente uniforme, né? Olha aqui esse perfil, ó, perfil uniforme de velocidade. Só que à medida que ele entra, o escoamento começa a sentir a presença da parede, né? Então, essas linhas pontilhadas aqui, tracejadas, é o limite ali onde o escoamento está sentindo a parede, né? Então, entre a linha pontilhada e a parede, o escoamento está sentindo a parede, portanto, por isso que ele desenvolve esse perfil de velocidade aqui, ó, certo? Entre as duas linhas pontilhadas, o escoamento ainda não sentiu a parede, não sentiu a presença da parede ainda. Por isso que ele vai entrando aqui, ó, e entre as linhas pontilhadas, o perfil de velocidade ele permanece uniforme, né? Só que ele vai diminuindo, né? Essa região de perfil uniforme vai reduzindo até que chega ali no ponto de desenvolvimento completo do escoamento, né? Onde o escoamento se desenvolve completamente e aí os perfis de velocidade, né, de cima e de baixo que eles se encontram e aí formam um perfil
definitivo, né? Um perfil definitivo da velocidade do escoamento. Tá? Daqui para frente, né, uma vez que o escoamento se desenvolveu completamente, se o diâmetro da tubulação se mantiver constante, né, pelo princípio da continuidade, da conservação da massa, esse perfil de velocidade ele também vai se manter constante, ele não vai mudar nunca mais, né? Se o diâmetro da tubulação se mantiver constante, beleza? E aqui também, ó, veja que aqui já foi, o pessoal já usou aqui a análise dimensional, ó, tá vendo aqui? Aqui já análise, a aplicação de análise dimensional. Ó. Então, o comprimento relativo da tubulação, né? Então, isso aqui é o comprimento de entrada, né? O comprimento de entrada relativo, L sobre diâmetro, né? Ele é proporcional ao número de Reynolds, proporcional ao número de Reynolds, e aí, experimentalmente, para os escoamentos laminares, né? Estudando somente ali a região de regimes laminares, o pessoal encontrou esse coeficiente de ajuste aqui dessa relação, né, que é 0,06, ok? Então veja que para qualquer escoamento laminar, o comprimento de entrada pode ser determinado por meio desta correlação aqui, ó, ok? Veja, como isso aqui é fruto de uma análise dimensional, né, está baseado em parâmetros adimensionais, isso aqui vale, sendo essa situação geométrica aqui, ó, um tubo, né, de seção circular, horizontal, de diâmetro constante, né, sendo que garantindo que o escoamento é laminar, isso aqui vale para uma tubulação de qualquer dimensão, de qualquer velocidade. O fluido pode ser água, pode ser ar, pode ser óleo, pode ser qualquer coisa, certo? Porque essa relação ela está adimensionalizada. Não depende das dimensões das variáveis do problema, ok? Contanto que se mantenha esta característica geométrica aqui, ó, né? E o escoamento seja laminado. Beleza? Muito bem. Já para os escoamentos turbulentos, né? Também, então, né? Bom, se ele já é turbulento, é um indício que ele é um escoamento viscoso, né? Certo? Mas então o perfil de velocidade ele é diferente, né? Como foi dito ali, ele já não é mais um escoamento comportado, então nós precisamos aí de técnicas experimentais, né? Experimentais relacionadas a modelos empíricos aí, modelos matemáticos empíricos para a gente conseguir modelar de alguma forma o perfil de velocidade. Então, olha, o perfil de velocidade totalmente turbulento através do tubo liso pode ser representado pela equação empírica de lei de potência. Né? Então, esse tipo de equação aqui, né, que tem esse n, 1 sobre n, né, ele obedece àquela a teoria matemática lá da lei de potência. Né? E aí o Rienzi, sugere que a variação do expoente n da lei de potência com o número de Reynolds, né, para escoamentos completamente desenvolvidos, escoamentos turbulentos completamente desenvolvidos, em tubo liso é dada por esta equação aqui, ó. Né? Então ele está dizendo que é possível calcular, né, determinar o perfil de velocidade, tá? Perfil de velocidade desse escoamento turbulento, certo? Que veja que é parecido, né? O modelo da equação é parecido com aquele modelo resultante ali do escoamento laminar, né? Da solução exata lá para o caso do escoamento laminar. Só que veja que a diferença é que a potência desse termo aqui mudou, não é 2, né? Lá no caso do escoamento laminar era 2 aqui a potência, e aqui a potência é 1 sobre n, né? E aí, experimentalmente, o Rienzi ele encontrou uma correlação entre esse coeficiente n, né, a potência n, e o número de Reynolds. Né? Então, veja que isso aqui é a equação de uma reta, né? Só que aqui o Reynolds está na escala logarítmica, né? Ok? Mas então ele conseguiu ajustar, né, os pontos ali experimentais como uma equação da linha reta, né?
sendo que tudo isso aqui, esse modelinho vale para número de Reynolds maior que 20.000. Né? Vale para número de Reynolds maior que 20.000. Então, isso implica o quê? Que conforme o valor de n, da potência n, vai mudar um pouco o perfil de velocidade do escoamento turbulento. Tá? Então, olha aqui estão os dados experimentais do Rinsley. Ó. Então, veja que ele plotou aqui, né, os parâmetros adimensionais, ó, y sobre r, né? Lembrando que y sobre r é a distância da parede até o centro do tubo, tá? Por isso aqui, ó, y sobre r é igual a mesma coisa que 1 menos, né, r sobre r, ok? Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Então, esse modelinho dele vale para todos os pontos que estão em cima da linha reta aqui, ó. Só que veja que essa linha reta, né, ou seja, o ajuste da curva, ela é muito boa para a região ali do escoamento, né, que vai ali, ó, de 2%, né, de 2% do raio até o raio total, até 100% do raio. Então veja que, ó, é só abaixo de 2% do raio que não vale mais. Então esses pontos aqui, ó, né, eles estão indicando que eles não estão mais alinhados com essa equação da reta aqui, ó. Então quer dizer que nessa região já não vale mais esse modelinho aqui, ó, né? Só que é uma região muito pequena, né? É menos de 2% do raio, ok? Lembrando que isso aqui é parede, né? Aqui embaixo é parede, aqui em cima é o centro do escoamento, né? É o centro do escoamento, ok? Porque aqui muito próximo à parede, na verdade, próximo à parede, os efeitos viscosos, né? O escoamento é praticamente laminar junto à parede, né? Muito próximo à parede, o escoamento é laminar, né? Porque a presença da parede é muito forte, ela está freando o escoamento, né? E veja que também aqui, né? Isso aqui para Reynolds 10 na quarta e Reynolds 10 na quinta, né? Muda um pouquinho, mas o modelo ele é bastante próximo, né? Muito bem. Então, esse aqui, ó, é o perfil de velocidade resultante desses modelos aqui, ó. Então, aqui o autor colocou, né, o perfil de velocidade no regime laminar, ok? Que esse aqui é a equação quadrática, né? É modelado pela equação quadrática. E aqui os perfis de velocidade para escoamento turbulento, né? Então, veja que só vai até do centro até o raio, né? Ok? O perfil aqui está mostrado só do centro do escoamento até a parede, né? Veja que o perfil de velocidade do escoamento turbulento ele é achatado, né? Achatado, certo? Quando a gente for analisar ali, porque assim, ó, na grande maioria dos nossos problemas, nós vamos analisar, considerar sempre a velocidade média, certo? Sempre a velocidade média. Percebam o seguinte, né? Que quando o escoamento é laminar, né, se a gente considerar uma velocidade média, né, a velocidade média seria uma linha reta vertical aqui, certo? Mais ou menos nessa posição aqui, ó. Então veja que uma velocidade média ele vai ter um erro, né? Ele vai representar mais ou menos a velocidade do escoamento, né? Uma velocidade média, porque o escoamento ele tem um perfil bastante desenvolvido aqui, né? Um perfil bem característico, né? Agora veja que como os escoamentos turbulentos eles são mais achatados, né? A velocidade média ela representa melhor o perfil de velocidade dos escoamentos turbulentos. Estou percebendo isso? Então, a análise dos escoamentos turbulentos, né, baseado na velocidade média, ela tende a ter um erro bastante pequeno, né? Certo? E veja o seguinte, né, que quanto maior o número de Reynolds, maior o valor desse N aqui, ó, né, dessa potência N. Então veja aqui, ó, que quanto maior a intensidade turbulenta, mais achatado é o perfil de velocidade, né? Ok? Então isso quer dizer que quanto mais turbulento, mais a velocidade média representa de fato o perfil de velocidade, né? Podem ter uma noção sobre isso aí, né? Aqui só uma outra figura também mostrando, né, as diferentes escoamento laminar também e o perfil de escoamento turbulento para diferentes valores da potência N, né?
Então aqui, ó, tem um escoamento com potência N igual a 5, N igual a 7, N igual a 10, ok? E essa linha pontilhada vertical representa a velocidade média, olha ali, ó. Olha a flecha aqui com esse V ali, ó. Estão percebendo? Então veja que de fato, né? De fato, quanto mais turbulento, mais a velocidade média representa o perfil de velocidade. Né? Olha a diferença para o escoamento laminar, né? Veja como é muito diferente, né, a velocidade média de um perfil do escoamento laminar. Né? Então isso implica em alguns erros aí na avaliação das análises. Né? Muito bem, muito bem. Agora então vamos fazer uma análise aqui, começar a fazer uma análise. Então olha só, uma informação bastante importante, né, quando da análise de escoamentos em tubos e dutos é a variação da pressão ao longo do escoamento, né? Porque é com a variação de pressão que a gente vai poder, por exemplo, fazer o dimensionamento de uma tubulação, do sistema de bombeamento, né? Então é muito importante aí para análise, para projeto de tubulações, né? E considerar, saber a pressão, né? A variação de pressão entre um determinado trecho de tubulação. Consideremos aqui, então, o escoamento no trecho de tubulação mostrado na figura. A figura tracejada representa as fronteiras do volume de controle em análise. Né? Então, a entrada de escoamento é no ponto 1 e a saída aqui no ponto na seção 2. Né? Veja que nesse trecho de tubulação existe variação de diâmetro, né? Certo? E, portanto, a variação da velocidade do escoamento, né? Da velocidade média do escoamento. Certo? Lembra da lei de continuidade, né? Equação da continuidade, né? Que a massa que entra é igual, né? O fluxo de massa que entra é igual ao fluxo de massa que sai. Né? O fluxo de massa é igual a ρVA, né? Massa específica, velocidade e área. Ok? Como o escoamento, né? A gente está trabalhando sempre com escoamento incompressível, quer dizer que o ρ no ponto 1 é igual ao ρ no ponto 2. A gente corta ρ com ρ, sobra só VA, né? Então, VA no ponto 1 é igual a VA no ponto 2. Como a área no ponto 2 reduziu para manter igualdade, obrigatoriamente a velocidade no ponto 2 aumenta. Então, só olhando aqui, a gente já percebe que a velocidade no ponto 2 é maior que a velocidade no ponto 1. Né? E isso é a equação da continuidade que nos diz isso. Né? Muito bem, mas a pergunta é qual a variação de pressão entre os pontos 1 e 2? Né? Então, a gente já fez uma pré-análise aqui da velocidade que acontece. Mas o que acontece com a pressão? Muito bem. Então, uma primeira abordagem pode usar a equação de Bernoulli lá, né? A equação de Bernoulli ela é aplicada lá para os escoamentos não viscosos. Já é uma primeira aproximação, né? Então a gente recordando ali, ó, a equação de Bernoulli, né? Então temos aqui, ó, o termo é referente à pressão, o termo da energia cinética e o termo da energia potencial, certo? Acabamos de fazer ali a análise da variação da velocidade, né? A análise da variação da velocidade fazemos com a equação da continuidade, né? GZ, G é gravidade, Z é a cota, né? Então eu coloco no sistema de coordenadas com a referência 0 no ponto 1, né? Então eu sei qual é a cota no ponto 2. Ok? Então eu sei qual é a cota no ponto 2. Então veja que e se a soma desses termos é constante, né? Então quer dizer que a soma dos termos no ponto 1 é igual à soma dos termos no ponto 2. Certo? Está tudo certo aí, estamos escutando, né? Certo? Então, a soma dos termos no ponto 1 é igual à soma dos termos no ponto 2. Se nós conhecemos a cota no ponto 1 e no ponto 2, se nós já conhecemos a velocidade no ponto 1 e no ponto 2, então, por meio dessa equação, a gente pode, né, conhecendo a pressão no ponto 1,
determinar a pressão no ponto 2. Ok? Então, mas isso a gente já sabia, né? Isso aqui a gente já sabia, já vimos isso aí lá no capítulo 6, né? Só que esse é o caso do caso que não é real, o caso hipotético, né? Considerando que a viscosidade é igual a zero, né? Ou seja, que é um caso simplificado. Para algumas situações ele resolve, né? Não tem problema. Mas para outras situações ele já implica em erros grandes, né? Então a gente precisa também aprender a considerar a situação real, né? Ok? Então, por exemplo, assim, quando que isso aqui é válido? Por exemplo, quando esse trecho de tubulação ele é curto, né? Quando esse trecho de tubulação é curto, os efeitos da viscosidade ele é menor, eles são muito pequenos. Então a gente poderia, né, em algumas situações, desconsiderar, né, a viscosidade e analisar só pela equação de Bernoulli. Mas quando as distâncias, né, a distância entre o ponto 1 e o ponto 2 é muito grande, né, ou quando o fluido é muito viscoso, né, quando o Reynolds é baixo, então os efeitos de viscosidade se tornam importantes. E aí usar a equação de Bernoulli vai implicar em erros grandes, em grandes erros. Então a gente precisa, nessas situações, fazer análise do sistema real, né? Ou seja, do sistema viscoso, do sistema que envolve a viscosidade. E é esta situação aqui, então. Né? Então, como é que é a abordagem mais realista? É a abordagem que envolve a equação da conservação da energia. Né? Então, agora sim a gente vai considerar que é um balanço de energia entre o ponto 1 e o ponto 2. Né? Então, recordando lá de termodinâmica, né, isso aí, veja, estamos partindo da termodinâmica, essa é a equação da conservação da energia. Né? E como o que está envolvido aqui é uma tubulação, né, então todo o trabalho envolvido é zero, não tem trabalho, não tem nenhum tipo de trabalho. Ok? O escoamento ocorre em regime permanente, né? Então quer dizer que a variação de energia dentro do volume de controle é zero. Então esse termo aqui, ó, que envolve a derivada no tempo, é zero, né? Porque é regime permanente. Sobrou o quê? Sobrou esse calor aqui, ó, esse calor, né? E a variação de energia entra nas fronteiras do volume de controle, né? Então, pegando ali, ó, né, que essa energia que é carregada pelo fluido é uma energia, essa energia aqui, né, específica mais PV, né? Pressão vezes a volume específico. E recordando que essa energia específica é energia interna mais energia cinética mais energia potencial, certo? Então agora, desenvolvendo aquela equação ali, né, tirando fora aqueles trabalhos, resulta nisso daqui, né? Então que o calor trocado, né, que atravessa as fronteiras do volume de controle, é igual ao fluxo de massa multiplicado pela variação de energia interna, mais o fluxo de massa multiplicado pela variação de pressão sobre a massa específica, mais fluxo de massa vezes gravidade e variação da cota, né, energia potencial, mais os termos relacionados à variação, né, a variação da energia cinética, né, que envolve a energia cinética que atravessa as fronteiras, ok? Então ele tem um problema aqui, né, que tem essas velocidades, porque aqui, ó, isso que é o problema de a gente analisar a velocidade média, né? Porque a rigor, em cima da área da seção transversal, existe o perfil de velocidade, certo? O perfil de velocidade. Só que colocar perfil, né, uma equação do perfil de velocidade dentro dessas equações, o negócio complica bastante. Complica bastante. Por isso que é sempre ideal que a gente consiga trabalhar com as velocidades médias. Só que, como eu falei antes, trabalhar com velocidade média implica em erros. Implica em erros. Então o pessoal fez esse artifício aqui, né? Pegou aquela integral ali, ó, de v² sobre 2 ρ dA,
e disse que aquilo ali é igual a um fator alfa, um coeficiente alfa, multiplicado pela integral de V médio quadrado sobre 2, rho VDA. Porque agora que esse V médio quadrado sobre 2, esse V médio, ele é uma constante, né? Ele é uma constante. Então ele pode sair para fora da integral, se ele é uma constante. E aí fica integral de rho VDA. E a gente já viu lá no capítulo do método integral que o integral de ρ VdA é o fluxo de massa, né? E a vazão mássica, certo? Então, aquela integral complicada aqui, ela pode ser substituída, né, igual a alfa, que multiplica a vazão mássica, vezes essa velocidade média ao quadrado sobre 2, né? Sendo que, então, esse alfa ele deve ser determinado experimentalmente, né? Então, alguém deve fazer no laboratório um experimento para traçar o perfil de velocidade real do escoamento, calcular a velocidade média e aí determinar esse alfa, né? Muito bem. Só que, daí o que acontece, né? Tem várias situações, mas no frigir dos ovos, ao final e ao cabo, tendo em vista que alfa é razoavelmente próximo de 1 para altos números de Reynolds, e como a variação da energia cinética é, em geral, pequena comparada com os termos dominantes na equação da energia, podemos quase sempre usar a aproximação alfa igual a 1 em nossos cálculos de escoamento em duto, certo? Por que eu coloquei isso, pessoal? A questão, no final das contas, é isso, tá? No final das contas, nós vamos considerar alfa igual a 1. A gente, no fim, nem vai lembrar que esse alfa existe. Só que é importante, eu quis colocar isso aqui, porque para a gente ficar ligado que existe um erro envolvido quando a gente usa velocidade média, tá? Existe um erro envolvido, porque os escoamentos viscosos, eles desenvolvem perfis de velocidade, que é a realidade do escoamento, o perfil de velocidade, né? E quando, então, analisamos os escoamentos considerando velocidades médias, existe um erro envolvido, né? E esse erro ele é minimizado quando o número de Reynolds é alto. Para alto número de Reynolds, ele é muito pequeno esse erro. Mas quando o número de Reynolds ele é próximo do laminar, ou mesmo laminar, então esse erro, né, de usar velocidades médias, ele fica maior, né? Então aí tem que se fazer uma avaliação aí conforme for o caso, tá? Mas de modo geral nós vamos considerar o alfa igual a 1. Muito bem. Então, avançando ali no desenvolvimento dessa equação da energia, né? Agrupando aqui, né, as variáveis, jogando para o outro lado aqui da igualdade, né, a vazão mássica. Então fica ali, ó, que a variação de energia, né, sobre a massa, né, por unidade de massa, a variação de energia por unidade de massa é igual, né, veja que tudo isso entre entrada e saída do volume de controle, entre o ponto 1 e o ponto 2, né, certo? Né, então, o que acontece? A variação de energia potencial, mais variação de pressão, mais variação de energia potencial, mais variação de energia cinética, certo? Em um escoamento real, isso aqui representa que vai haver uma troca de calor. Vai haver uma troca de calor, né? O que acontece na realidade. E podemos ainda pegar aqui energia interna, os termos relacionados à energia interna, e jogar lá para o outro lado da igualdade também, certo? Então, olha só como é que ficou essa equação aqui, ó. Então, agora, e agrupando, né? Agrupando os termos, né? De cada tipo de energia aqui, ó, né? Entre a entrada e a saída do volume do controle, né? Fica esse formato de equação aqui, ó. Veja que esse formato de equação, ele é muito parecido com a equação de Bernoulli, certo? De fato, se nós pegarmos esses termos aqui, ó, né, do lado direito dessa equação, né, dissermos que tudo isso aqui é igual a zero,
essa equação ela fica igual à equação de Bernoulli, né? Ela se torna a própria equação de Bernoulli, ok? Mas como é uma equação real, né? E o que implica equação real? Na equação real, ela considera a viscosidade do fluido, né? E a viscosidade do fluido implica em atrito interno, certo? E atrito interno, recordando agora de termodinâmica, o atrito interno é responsável pelas irreversibilidades de um processo de um escoamento, tá? Ou seja, qualquer escoamento de fluido, né, do fluido real, vai haver atrito interno. Esse atrito ele vai transformar, ele vai gastar, né? Vamos falar assim, ele vai gastar, ele vai dissipar uma parcela da energia total do escoamento, né? Ele vai transformar uma fração dessa energia total em calor, né? Pela disciplina, a gente esfrega a nossa mão, nós estamos dissipando energia, ó, né? Energia mecânica do nosso braço aqui dissipando em calor, né? Por isso que a mão esquenta, né? Porque é um processo intrinsecamente dissipativo, né? É um processo irreversível, uma irreversibilidade, né? Então, dentro dos escoamentos dos fluidos viscosos, é a mesma coisa. O atrito interno vai dissipar uma fração da energia total do escoamento. Por isso que a energia total no ponto 1 não é mais igual à energia total no ponto 2. Né? Se nós subtrairmos a energia total no ponto 1 menos a energia total do ponto 2, vai sobrar uma energia. E essa energia que sobrou aqui é a energia que foi dissipada, né? Que foi dissipada no escoamento. Veja que no escoamento aqui mecânica dos fluidos, nós vamos sempre considerar que a temperatura é a mesma, né? A temperatura no ponto 1 é igual à temperatura no ponto 2. Só que se é um escoamento real e houve dissipação de energia, né? Naturalmente a tendência seria aquecer, né? A temperatura no ponto 2 estaria maior que a temperatura no ponto 1. Né? Só que se considerarmos então que esse calor ele atravessou a fronteira do volume de controle, né? Então ele perdeu o calor, certo? O escoamento esquentou devido ao atrito, devido à irreversibilidade, ele esquentou, mas logo em seguida esse calor foi perdido para o ambiente pelas fronteiras do volume de controle, né? Ou seja, então houve uma transferência de calor, através do volume de controle, certo? E por isso que esses termos aqui, então, eles não são igual a zero. Eles são diferentes de zero, tá? E aí nós resultamos nesta equação aqui, ó, né? Então, aquele variação de delta U ali, né, mais dq dm, tudo isso ficou dentro deste HLT. E este HLT, né, que é a energia dissipada pela irreversibilidade desse escoamento real, isso é chamado de perda de carga, certo? Isso é chamado de perda de carga. Veja que se nós jogarmos esses termos aqui, ó, energia total no ponto 2, né, para o outro lado da igualdade, né, veja que, então, a energia total no ponto 1 é igual à energia total no ponto 2 mais a perda, né? Faz mais sentido agora, né? Mais a perda, né? Então, quer dizer que essa energia total, a soma desses três termos, ele é menor. Ele é menor que a soma desses três termos no início, na entrada do volume de controle, né? E a diferença é a própria energia dissipada. Ok? Então, olha, ó, e tal dissipação de energia deve-se justamente ao atrito interno do fluido, que depende de sua viscosidade, ou seja, a perda de carga representa a irreversibilidade presente no processo de escoamento do fluido real. Ok? Muito bem. Tá, só um comentário aqui também, né? Que veja bem, então assim, ó, então agora nós temos equação real, equação da energia, né, que é resultado da equação da energia, equação real do escoamento que nos permite calcular a pressão no ponto 2. Então nós conhecemos a pressão no ponto 1, né? Nós já
por meio da equação da continuidade, nós sabemos quais são as velocidades do ponto 1 e 2. Considerando o sistema de coordenadas, nós conhecemos o valor das cotas Z1 e Z2, né? Então, a gente pode determinar a pressão no ponto 2, contanto que a gente consiga, de alguma forma, calcular a perda de carga. Isso aqui, ó, o HLT. Então, a gente vai ter que... o que a gente vai ver em seguida. Como que a gente vai calcular esse HLT? E aí, então, por meio desta equação, nós vamos conseguir calcular qual vai ser a pressão no ponto 2, ok? Veja o seguinte, ó, que se o ponto 2 fosse aqui, ó, no final desse trecho reto, né, a variação de energia potencial seria zero. Então, a gente poderia cortar aqui, ó, GZ1 cortar com GZ2, né? Também no final do ponto zero, no final do trecho reto, né, se fosse aqui o ponto 2, o diâmetro não mudou também. Se o diâmetro não muda, né, ao longo nesse trecho, quer dizer que a velocidade é a mesma também. V2 seria igual a V1. Então, a gente poderia cortar também, né? V1 quadrado sobre 2, V2 quadrado sobre 2. Resultaria, o que sobraria? Sobraria somente P1 menos P2 sobre ρ igual a HLT, né? Então, veja que é o seguinte, pela equação de Bernoulli, né, em um duto horizontal sem variação de diâmetro, a pressão 1 é igual à pressão 2, pela equação de Bernoulli, certo? Só que num escoamento real, mesmo que eu analise, né, um tubo horizontal sem variação de diâmetro, a pressão vai cair, né? Então, nessa situação, a queda na pressão se deve unicamente devido à perda de energia, né? Então, essa dissipação de energia devido ao atrito resulta em queda na pressão, né? Porque lembre que a pressão, né, a pressão sobre é uma forma de energia, né? Certo? A pressão é uma forma de energia, né? E então, se a gente escoar aí um fluido dentro de uma tubulação horizontal, mesmo que o diâmetro seja constante, a pressão vai caindo ao longo do tempo, ao longo do trecho, né? Ao longo do escoamento vai caindo a pressão, porque essa pressão vai se dissipando por atrito, se transformando em calor, né? Se transformando em calor. E esse calor vai sendo transferido para a vizinhança, pela fronteira do volume de controle, né? Então, veja que a gente pode perder totalmente energia de pressão simplesmente pelo escoamento do fluido, né? Muito bem. Então, agora, como é que calcula a perda de carga? Aquele HLT, ó. Então, olha, ó, se o escoamento for são duas formas diferentes, né? Se o escoamento é laminar, nós vamos calcular de uma forma. Se o escoamento é turbulento, nós vamos calcular de outra forma, tá? Como o escoamento laminar ele é comportado, ele é previsível, então, como eu falei, lá na seção 8.3, tem todo o desenvolvimento a partir da equação da quantidade de movimento, onde é possível chegar aqui, ó, na variação da pressão, né, em função de todos os parâmetros do escoamento e propriedades do fluido, né? Então, veja, isso aqui é uma solução exata, ok? Uma solução exata, beleza? Só que isso só vale para o escoamento turbulento, né? Certo? E, olha, ó, ΔP, né? Então, e considerando que, ó, para a tubulação horizontal, né, de diâmetro constante, ó, o que eu tinha falado ali, né? Então, resulta que essa equação da energia fica igual, né? Então, ou seja, a gente corta os termos de energia cinética, energia potencial, sobra só a energia de pressão e a perda de carga. Então, neste caso, a variação da pressão é a própria perda de carga, né? Então, variação da pressão sobre ρ é a própria perda de carga, ok? E substituindo aqui nesse ΔP, então nós podemos calcular a perda de carga nesse escoamento laminar por meio desta equação aqui, que é exata. Equação exata, ok? O escoamento é laminar previsível. Agora, se o escoamento é turbulento, né, então
são escoamentos viscosos, são escoamentos caóticos e complexos, de modo que não podem ser descritos pelas equações básicas da mecânica dos fluidos. Neste caso, aplica-se a análise dimensional suportada por dados experimentais. Então, aqui, como é difícil prever um escoamento turbulento, um escoamento complexo, então é o caso de nós aplicarmos aí a análise dimensional. E é isso que o pessoal fez. Então, olha ali, ó, com um mínimo de conhecimento do fenômeno, né, físico, a gente pode dizer que a variação da pressão depende, né, ela é função depende do diâmetro, do comprimento do duto, esse Ezinho aqui, ó, rugosidade superficial, rugosidade da parede interna, né, rugosidade superficial, velocidade do fluido, massa específica do fluido e viscosidade do fluido. Então, aplicando lá as técnicas de formar os grupos adimensionais, né, se chegou nesses grupos adimensionais aqui, ó, né, ΔP sobre ρV quadrado. Esse grupo aqui, que veja que ele é o próprio número de Reynolds invertido, né, é 1 sobre o número de Reynolds, L sobre D, e rugosidade sobre D. Porque, veja, rugosidade é uma dimensão, né, certo? Veja, estudaram rugosidade em usinagem, né? Estão fazendo usinagem, né? Ou não fizeram. Vocês vão ver usinagem lá, rugosidade dos materiais, né? Mas é uma dimensão, né? Ok? Então, podemos pegar esse grupo aqui, ó, o grupo que dentro do grupo tem o ΔP, e dizer que ele é uma função desses outros grupos, né? Desses outros grupos aqui. Ok? E podemos também dizer o seguinte, né? A função f. Agora, só para... veja, ele depende desses grupos adimensionais. Agora, não interessa se o grupo, né? A gente pode mexer nesses grupos, porque depois a gente vai depender de dados experimentais para correlacionar isso, né? Então, o autor, o que ele fez aqui? Ele simplesmente considerou o inverso desse grupo adimensional, que é o próprio Reynolds, né? Só que daí, por isso ele mudou de nome a função, né? Era a função f, agora a função φ, né? Só para ajeitar o Reynolds ali, ó. E também, né, como a gente já viu ali, né, que pela equação da energia, que para um tubo horizontal sem variação de diâmetro, né, que ΔP sobre ρ é igual a perda de carga, a gente pode jogar aqui também, né, então dizer que a perda de carga sobre V quadrado é igual, é uma função que depende de Reynolds, de L sobre D e de E sobre D. Experiências mostram que a perda de carga adimensional, né? Então, que é esse HL sobre V quadrado, é perda de carga adimensional, é diretamente proporcional a LD, L sobre D, né? Certo? Então, por isso, a gente pode tirar o LD para fora dessa função, porque experimentalmente foi constatado que ele é diretamente, a perda de carga é diretamente proporcional a esse parâmetro, né? E aí ficou esse outro arranjo aqui, ó, né? Então, aqui a perda de carga sobre V2 é igual a L sobre D, que multiplica a função, que agora então ficou essa nova função φ1, que é uma função que depende de Reynolds e da rugosidade relativa. Ok? Então temos essa relação de parâmetros adimensionais para a gente poder avaliar perda de carga em escoamentos turbulentos. Muito bem. Então aí ficou dessa forma. Então a gente pode, né, rearranjando aqui, ó, jogando o V quadrado jogando aqui para o outro lado, né, fica aqui, né, perda de carga igual L sobre D vezes V quadrado sobre 2, o pessoal colocou sobre 2 para denotar a energia cinética, né, para dizer que, ó, que a perda de carga, então, ela é diretamente proporcional à energia cinética, é diretamente proporcional a L sobre D, e multiplicado por este fator aqui, ó, por essa função, que essa função é chamada de fator de atrito, né?
E esse fator de atrito, ele é, então, ele é a função de Reynolds e rugosidade relativa. Isso aqui que a gente vai determinar ele experimentalmente. Então, aqui, ó, agora, de novo aqui, recordando, para o escoamento laminar, né, então o equivalente que é o F seria o 64 sobre Reynolds. Olha aqui, ó, estão vendo aqui, ó, para o escoamento laminar, perda de carga igual 64 sobre Reynolds, L sobre D, V quadrado sobre 2, certo? Então o pessoal já separou aqui, ó, 64 sobre Reynolds, então veja que é a mesma equação, ó. Veja que por meio da análise dimensional e fazendo considerações experimentais, chegou-se na mesma equação, né? Aquela mesma equação lá do escoamento laminar, que era resultante da equação da quantidade de movimento, né? Por meio da análise dimensional, se chegou na mesma equação. Só que agora tem esse F, que no caso do escoamento turbulento, a gente vai ter que determinar esse F aqui, ó, né? Que é a função de Reynolds e a rugosidade relativa, certo? Então, aqui, ó, baseado em dados experimentais e relações matemáticas empíricas, nós temos isso aqui, ó. Diversas expressões matemáticas foram criadas por ajuste de dados experimentais para a obtenção de F, né, do fator de atrito para escoamentos turbulentos. A expressão mais usual para o fator de atrito é a de Colebrook, que é essa equação aqui, ó. Né? 1 sobre raiz de fator de atrito, raiz de F, é igual a menos 2 log desse negócio aqui. Veja que, então, aqui ó, nessa equação, né, o fator de atrito é a função do Reynolds, está lá dentro, função da rugosidade relativa, está aqui, ó, né? Só que tem um problema, que ela é a função dela mesma. O F é função de F também. Isso é chamado de uma equação implícita, né? Ou também equação transcendental, né? Isso quer dizer o quê? Como é que resolve esse negócio, então, né? Por um método iterativo, né? Inclusive está errado que não é interativo, né? É iterativo, tem que tirar esse N aqui, ó. Certo? Por um método iterativo. Então, nós vamos ter que chutar um valor inicial para esse F aqui dentro, né? E calcular um novo F, né? Certo? E a gente pega esse resultado obtido, joga aqui dentro de novo e calcula um novo F. E aí a gente vai comparando o F da rodada N, né, menos o F da rodada N-1, né? E aí, à medida que for diminuindo essa diferença, quer dizer que nós estamos convergindo, né? Estamos convergindo para o valor do fator de atrito, que é a solução da equação, né? E o que se usa em geral, né? Qual que é o primeiro chute aqui? Que valor que eu vou chutar? Pegamos o fator de atrito do laminar, né? Então, a gente calcula o fator de atrito do laminar, do escoamento laminar, e jogamos aqui como sendo o chute inicial aqui do processo iterativo. Beleza? Então, assim, isso dá um pouco de trabalho. Na verdade, isso aí dá de fazer no Excel, né, no computador. Dá de implementar uma formulazinha, um Newton-Raphson que faz isso, né? Ou quem tem HP, né, aquela calculadora científica HP, também lá nela já tem métodos prontos, lá métodos matemáticos, né, de cálculo numérico para processos iterativos, né? Dá de implementar isso aí, né, essa equação lá dentro da calculadora e ele calcula o F automaticamente, né? Ou alternativamente, temos também aqui o método gráfico, né? O método gráfico, certo? Que era o mais usado antigamente, né? Como antigamente não existia HP, não existia computador, então o pessoal fazia na mão, né? Método gráfico, né? Então, mas ainda a gente pode usar ainda, né? Então, dependendo da situação, até mais rápido, mais prático pegar nesse ábaco aí do que calcular aquele IF ali, né? Ok? Esse é o diagrama de Moody, depois tem que colocar ali também o nome certinho. Então, eu só peguei uma imagem melhor da internet aí, né? Desse diagrama de Moody. Então, veja que o diagrama aqui, ó,
nesse eixo vertical tem aqui o F, ó, né? Coeficiente de perda de carga. E no horizontal temos o número de Reynolds em escala logarítmica, né? Na verdade, as duas escalas, né? Tanto a vertical como a horizontal, as duas estão em escala logarítmica, né? Então veja que o F é a função do Reynolds e também a função da rugosidade relativa. Tá vendo do outro lado aqui, ó? Né? Então o que acontece, ó?
Pessoal, estamos escutando aí? Deu uma caída aqui, né? Falou? Sim, Deu uma caída, voltou, né? Tá tudo certo, hein? sim, ficou travado, agora voltou. Beleza, então. Continuamos ali. Então tá. Ah, então a questão é essa, né? A gente precisa computar todas as perdas de cargas, né? Porque a soma das perdas de cargas vão resultar na queda de pressão significativa e essa queda deve ser compensada. Mas quem vai compensar a queda de pressão? A bomba ou o compressor que vai empurrar o fluido, né? Veja que tudo que nós estamos analisando aqui são escoamentos forçados, escoamentos forçados. A gente está sempre analisando só um trecho de tubulação, né? Só que em alguma ponta aí, em algum lugar, tem uma máquina empurrando o fluido, seja uma bomba ou um compressor, né? Compressor no caso de fluido de gases, né? De vapores e gases, certo? Então, para a gente, se nós estamos projetando uma tubulação, um sistema de bombeamento, nós precisamos saber qual é a perda de energia total ao longo do escoamento, né, da tubulação, para que a gente consiga especificar de forma correta a potência mínima da máquina, né, da bomba ou do compressor. Ok? Então veja que nesse caso é um pouco mais simplificado até, né, as perdas localizadas, porque veja aqui, ó, então HLM, né, então é a perda de carga menores, né, por isso tem esse Mzinho aqui, ó, né, e veja que ele é proporcional à energia cinética, né, então se eu conheço a velocidade média do escoamento, né, dentro da tubulação no qual aquele acessório está conectado, né, então eu consigo calcular a energia cinética, e a perda localizada é proporcional à energia cinética. Só que cada tipo de acessório vai ter um coeficiente de perda de carga específico, né? Ou também a análise dessa perda localizada pode ser de forma equivalente ao trecho reto, né? Então a gente vai considerar o fator de atrito igualzinho do trecho reto que a gente considerou, calculamos a energia cinética, só que esse L sobre D é um L sobre D equivalente, não é o comprimento de fato, né? Então, cada tipo de acessório vai ter um comprimento equivalente, um comprimento relativo equivalente. Certo? Professor, Opa, diga. você não está compartilhando a tela, hein? Ah, caiu tudo aqui, né? Beleza, obrigado. Deixa eu compartilhar. Está gravando pelo menos, né? Beleza. Tá, tudo certo, né? Muito bem. Eu tava aqui nesse slide ainda, né? Eu tava no mesmo slide aqui, tá? Então, dizendo isso, né? Que a perda de carga localizada tem duas formas de calcular, né? Essa equação de cima ou de baixo. As duas, veja que as duas são a perda de carga é proporcional à energia cinética, aqui, ó, certo? V quadrado sobre 2, V quadrado sobre 2. Só que nessa de cima nós vamos considerar um coeficiente de perda de carga localizado K. E nessa de baixo, né, veja que é a mesma equação para trecho reto. Inclusive, esse fator de atrito é o mesmo do trecho reto. Só que cada tipo de acessório vai ter um LE, né, um comprimento equivalente característico, né? Que é o que nós vamos ver em seguida aqui, ó. Então, olha só. E aí, como eu falei, os acessórios, essas perdas localizadas, dependem do tipo do acessório, do tipo de situação, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma entrada, né? Uma entrada de tubulação, só que tem o tubo ele sai para fora aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? E uma outra entrada aqui, ou seja, essa de cima é chamada entrada reentrante, né? E essa outra entrada que tem uma borda viva. E uma outra entrada aqui que tem canto arredondado. Então, veja que tem o K prontinho ali, ó, tá vendo ali?
Então, se a entrada for reentrante, o K é igual a 0,78. Se a entrada for borda viva, o K é 0,5. E se for borda arredondada, então, conforme for o raio da borda, vai ter um valor do K. Agora, veja o seguinte, ó, veja que como cai bastante, né, quando a gente evita uma borda viva e coloca um raio de arredondamento ali, ó. Veja ali, ó, caiu de 0,5 para 0,28, 0,15 e 0,04, né, o K, certo? Então, de modo geral, sim, pessoal, cantos vivos é um veneno, né, um veneno para gerar perda de carga em escoamentos, né? Então, sempre que a gente vai projetar alguma coisa que tem escoamento, tem que evitar cantos vivos. Muito bem. Aqui, outro caso, outra situação. Uma situação de ter uma contração do diâmetro e, consequentemente, da área, né? Da área transversal. Ou uma expansão do diâmetro, né? Então, nesse caso, a gente precisa avaliar a razão das áreas. Olha, ó. Né? Então, veja ali, ó, conforme for a razão da área, a gente vai pegar aqui, ó, né, nessa eixo esquerdo, a situação da expansão, e no outro eixo aqui, a situação da contração do diâmetro, tá? Então está prontinho aqui o valor do K também, para cada uma das situações. Ou uma redução de diâmetro que não é abrupta, mas ela tem um ângulo, ela é suave, né, ela é suave, e então a gente precisa saber a relação, a razão das áreas, mas conforme for esse ângulo aqui, ó, também vai resultar em valores de K diferentes. Curvas, né? Curva, cotovelo, ó, cotovelo a 90 graus, só que com um raio, né? Considera um raio longo, né? Um raio de curva longo, olha ali, ó. Um raio de curva bem longo, ali, ó, de 5 vezes maior que o diâmetro, 10 vezes maior que o diâmetro, 15 vezes maior que o diâmetro. Só que veja que nesse caso não é o K que ele traz, ó. É o comprimento equivalente, ó, LE sobre D, certo? LE sobre D. Então veja que conforme for a relação do raio da curva com o diâmetro, o comprimento equivalente ele muda, ele tem valor, ele tá prontinho ali, né? Ele varia bastante ali. Ou uma situação de um cotovelo cujo a curva não é diferente de 90 graus, né? Uma curva bem suave, 15 graus, 30, 45, 60, 75, até 90 graus. Né? Então, também, conforme for esse ângulo aqui, né, vai resultar num comprimento equivalente diferente. E a gente vai jogar aqui dentro, ó, pan, né? Que mais? Válvulas aí, ó. Então, também, né, em tubulações podemos ter diferentes tipos de válvulas, né? E na indústria, mesmo a tubulação doméstica, né? Tem diferentes tipos de válvulas, né? Válvula gaveta, válvula esfera. Veja que para cada uma do tipo de válvula, olha, ó, completamente aberta. E aqui ele também traz o comprimento equivalente, ó, certo? Então, olha ali, ó, conforme for o tipo de válvula, né? Vai mudar o valor do comprimento equivalente. Né? Então, vocês pegaram a ideia do negócio aí, né? Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Então, assim, isso aqui é a forma de analisar os escoamentos viscosos internos, tá? Porque, assim, na maioria dos casos, existem outras situações, tá? Que não é só a questão da perda de carga, né? Mas na maioria dos problemas aí que a gente, mais comuns, né, pelo menos, os problemas de escoamentos viscosos internos são aqueles que envolvem a perda de carga, o cálculo de perda de carga, né, o projeto de tubulações, análise de uma tubulação, né. Então, essas aí são as formas do cálculo da perda de carga. Outro tipo de escoamento interno, por exemplo, escoamento no problema de lubrificação, né? Lubrificação de mancais, mancais hidrodinâmicos, mancais de rolamento. Então, também existem escoamentos internos ali, né? Só que, inclusive,
o problema de um mancal hidrodinâmico é até um problema mais, em geral, né, de modo geral, mais fácil que esse aí, tá? Inclusive no livro, lá no livro, tem os exemplos, né, de um escoamento interno na folga do mancal hidrodinâmico, né, certo? E existem outras situações também, mas, em geral, escoamento viscoso interno é quando a gente precisa calcular a perda de carga, ok? Então, é isso que nós vamos focar aqui no nosso curso, mais nesse tipo de problema, né? Certo? E depois eu passo ali, recomendo exercícios, exemplos, né? E acho que eu vou fazer uma outra aula também, só falando sobre como resolver um exemplo, né? Pegar uma tubulação aí representativa, né? Envolve acessórios, trechos retos, variação de cota, né? E como que a gente calcula a perda de carga, né? Inclusive considerando a energia de uma bomba, né? Como a gente considera a energia necessária de uma bomba para suprir, né, a perda de carga e o deslocamento do fluido de um ponto a outro de uma tubulação. Ok, pessoal? Basicamente era isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. E perguntas aí, dúvidas? Alguém tem uma pergunta para fazer? Não? Então já interrompo a gravação.